Eu queria só deixar aqui algumas palavras que talvez sejam um pouco um desafio para os nossos palestrantes, que é a questão central do qual é o problema central da governança universitária nos dias atuais. Ao longo de todas as sessões aqui do nosso fórum, nós tocamos repetidamente na questão de como, na necessidade da universidade dialogar com a sociedade. Essa questão vem sendo sentida também e muito fortemente fora do Brasil, em todos os lugares do mundo, na África, na Ásia, na Europa, na antiga Europa do Leste. Em muitos desses países, tentativas de reforma foram implementadas e essas reformas, na minha opinião, deram resultados desastrosos para a universidade. Por quê? Porque elas foram, em geral, reformas colocadas de fora para dentro pelos governos, e não são governos ditatoriais, não, nós estamos falando de governos como o governo alemão, como o governo inglês, Itália, França, governos de diferentes orientações, mais à esquerda, mais à centro-direita e assim por diante, mas todas elas implicaram em colocar em xeque a questão da colegialidade da governança universitária. Em todos esses países, a gente teve processos que produziram, que empurraram goela dentro da universidade autoridades muito poderosas, com uma capacidade de intervir nas dinâmicas internas da universidade de uma forma bastante impositiva. Eu tenho acompanhado essas dinâmicas na Finlândia, na Holanda, no Japão, tá certo? Em Hong Kong. Em todas essas soluções, eu sinceramente não quero uma solução desse tipo para o Brasil, tá certo? Para as nossas universidades públicas. Mas, por outro lado, nós temos que admitir, temos que reconhecer que esta dinâmica completamente voltada para a comunidade interna da universidade, em que as autoridades são escolhidas por processos democráticos de eleição internos, aonde professores, alunos e funcionários têm o que dizer sobre a direção da universidade, mas a sociedade que sustenta a universidade, que paga as contas da universidade, não tem nenhum espaço de representação, também é uma solução muito complicada. E nós estamos vendo, estamos acompanhando, ano após ano, a crise que isso significa para a nossa universidade. Entra ano, sai ano, a universidade está sob ataque, a autonomia universitária está sob ataque, o orçamento da universidade é contestado pela sociedade, tá certo? E é colocado grandezas desse tipo, bom, mas nós pagamos um rodoanel por ano para sustentar as nossas universidades. Questões desse tipo, esse tipo de comparação, ele aparece porque, de fato, nós temos que reconhecer que os nossos canais de governança não reconhecem um espaço para apresentação autônoma das demandas da sociedade para as nossas autoridades universitárias. Eu acho que esse é o nosso dilema, tá certo? Como construir uma nova governança universitária que, ao mesmo tempo, reconheça e crie um canal de diálogo e não de monólogo, de transferência de conhecimentos de cima para baixo, da universidade para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, preserve aquilo que eu acho que é a grande ganho da nossa universidade, que é essa colegialidade, essa lógica democrática, essa nossa, enfim, todas essas características que eu acho que dão resiliência para para a nossa universidade, permitiu a nós enfrentar com um relativo sucesso todo essa disruptura que foi a pandemia. Eu acho que com isso eu encerro as minhas palavras e eu passo a palavra. Agora nós vamos ver, então, a apresentação do professor Bernasconi do Chile, sobre a experiência que eles tiveram com a questão da governança
naquele país. E na Universidade Católica do Chile, que é a segunda melhor universidade da América Latina. Yo diría, Elizabeth, que hay tres problemas principales hoy día en la gobernanza de las universidades, sobre todo aquellas que tienen mayor vocación de investigación. La primera, especialmente en el caso de las universidades públicas, es la enorme burocracia legal que enfrentan al ser organismos que son parte de la administración pública, de la administración del Estado. Ustedes eso lo viven cotidianamente en Sao Paulo, pero yo creo que este es un problema generalizado de que los estados, las administraciones, cada vez establecen más reglas, procedimientos y requerimientos de rendición de cuentas sobre las universidades, los cuales pueden ser en muchos casos muy ahogantes de la iniciativa institucional y consumen una enorme cantidad de recursos simplemente en cumplir requerimientos que pone el Estado. Entonces hay, creo yo, un primer problema con la regulación del sistema. Un segundo problema es que, como lo señalaba el profesor Markovich en su introducción, las comunidades ahora esperan de la universidad no solamente acceso a las vacantes para poder estudiar, y por lo tanto la universidad tiene que demostrar todos los días su importancia para la comunidad local más allá de la sola enseñanza. Y esto abre una oportunidad, diría yo, para un fortalecimiento de la vinculación con el medio por parte de la universidad, de maneras que son mucho más intensas y ricas que lo que han sido hasta ahora, y podemos volver a ese tema más adelante. Y hay un tercer problema, diría yo, que es interno a las instituciones. Los dos primeros son más bien externos. El principal problema interno es que las universidades, sobre todo las más grandes y sobre todo las universidades públicas, tienen reglas y procedimientos de toma de decisiones que son muy lentos, muy burocráticos también, y muchas veces también muy politizados. Y esta combinación de efectos lleva muchas veces a la parálisis, a no tomar decisiones. Y en el mundo actual, no tomar una decisión o retardar innecesariamente una decisión estratégica puede tener consecuencias muy graves para la institución, porque el tiempo corre cada vez más rápido y nuestras universidades tienen que acostumbrarse a un ritmo de toma de decisiones mucho más acelerado. Entonces, los elementos que existen de colegialidad en la toma de decisiones, la discusión larga de los problemas, en los consejos universitarios, los senados, las comisiones, todo eso crea un clima en que finalmente hay poca iniciativa ejecutiva y discusiones que se prolongan por meses y años sin que se resuelvan, en una especie de empate que conduce, insisto, a la parálisis. Yo diría que esos son los tres principales problemas que yo veo de gobernanza actualmente. Hay aquí tres elementos, probablemente son muchos más, pero hay tres que a mí me gustaría destacar que me parecen que son cruciales para la buena gobernanza. Lo primero es el accountability, la responsabilidad por la gestión, la responsabilidad por los resultados, la responsabilidad por el trabajo, al interior de la institución. Instituciones que son bien gobernadas son instituciones en que las personas que no hacen bien su trabajo salen, son separadas de la gestión. Y no se tolera el mal desempeño. El mal desempeño se castiga. Entonces hay un accountability interno que permite que las personas que están en la gestión se comprometan con resultados. Incluso los profesores, cuando los profesores somos parte de la gestión,
A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal. Si lo hacemos mal, alguien tiene que sacarnos. No vamos a dejar de ser profesor, pero tienen que sacarnos de la gestión, y eso, desgraciadamente, en América Latina ocurre poco. No hay responsabilidad por el ejercicio del cargo. Y también hacia afuera, porque en mi primera respuesta, cuando yo aludí a la exacerbación de la regulación, eso no debe entenderse como que me parezca a mí que no debe haber una rendición de cuentas hacia el Estado, hacia la sociedad, hacia los stakeholders. Debe haberla. Y esa rendición de cuentas externa me parece también muy importante en las universidades que se gobiernan bien, solo que esta tiene que ser razonable y racional. Y muchas veces los gobiernos exigen mucho más que lo que es razonable y racional. Esa es la primera, accountability. Segunda, presupuesto estratégico, orçamento estratégico. Las instituciones tienen que tener recursos no solamente para pagar las remuneraciones de sus profesores y de sus funcionarios y nada más, sino que necesitan tener presupuestos para impulsar nuevas iniciativas. Presupuestos que permitan abordar proyectos de carácter estratégico que signifiquen un mejoramiento cualitativo de lo que la institución está haciendo. Y desgraciadamente pasa en nuestras universidades que una vez que se pagaron los sueldos y las cuentas básicas ya no quedó nada, ¿no? Una institución que está en esas condiciones no puede progresar, no puede moverse en ninguna dirección porque el movimiento requiere recursos. Una institución bien administrada, en cambio, tiene este flujo de recursos económicos que le permite abordar nuevas iniciativas y nuevos proyectos. Y un tercer problema que me parece que en Brasil se vive mucho es la descontinuidad de la gestión. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces las reglas sobre los cargos superiores en las instituciones, especialmente el rector, indican que el rector solamente puede estar un periodo en el cargo, un periodo corto de 4 años en el cargo y nunca más. Yo creo que eso es un problema, porque la calidad de la gestión tiene un componente que es la continuidad de la gestión. Entonces, si el rector y su equipo están cambiando cada 4 años, entonces no se pueden abordar realmente proyectos de largo plazo sin el temor de que finalmente una nueva administración los elimine, los paralice o los transforme. Entonces, tampoco soy partidario de rectores que están 30 años en el cargo, pero sí debe haber un tiempo para que los proyectos maduren y una gestión de rectoría pueda llegar a sus resultados. La relación de la universidad con la sociedad es muy importante. Lo que señalaba al comienzo es que las universidades tienen un desafío muy importante de hacer patente su contribución a la sociedad, hacerla manifiesta, hacerla expresa, hacerla deliberada, no implícita. No implícita en el sentido de que no basta con formar estudiantes, no basta con hacer investigación. Esos proyectos de vinculación con la sociedad, sobre todo la comunidad territorial más próxima a la universidad, se tiene que construir de manera que la sociedad relevante para la universidad, por ejemplo, la comunidad de la región donde la universidad está trabajando, se sienta escuchada por la universidad y sus problemas abordados, no solucionados, porque no podemos prometer solucionar los problemas de las comunidades locales, pero sí es un gran progreso que las comunidades locales sientan que esta universidad es su universidad y que está preocupada de los problemas locales, aun cuando la solución a esos problemas no esté todavía a la mano o a la vista. Mi impresión es que el principal desafío no está en la pesquisa, porque lo que ocurre con la pesquisa es que una vez que una institución, una universidad, ha contratado a profesores bien formados, de alto
calibre de investigación, esta función, la de pesquisa, tiene sus propios mecanismos de aseguramiento de la calidad a través principalmente de la revisión por pares. Y por lo tanto, el aseguramiento de la calidad de la pesquisa está, por así decirlo, garantizado por la institucionalidad científica, ¿no?, de un país o del mundo en realidad, ¿no? Entonces, eso que tiene la pesquisa, desgraciadamente, la docencia no lo tiene. La docencia no tiene evaluación por pares, no tiene mecanismos institucionalizados de revisión y mejoramiento continuo de la calidad, y básicamente depende de lo que cada profesor o profesora quiera hacer en su aula. Eso es un problema, y yo diría que nuestro principal desafío es mejorar radicalmente la calidad, la eficiencia, la eficacia del encino, de manera que pueda ser considerado y evaluado, al igual que la investigación, como un trabajo profesional que tiene ciertos estándares, y que esos estándares pueden ser evaluados por alguien externo, igual como se hace con un paper, y si hay espacios para mejorar el trabajo, entonces los profesores sepamos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Yo creo que desgraciadamente en la actividad de pesquisa se ha llevado la principal forma de reconocimiento, de prestigio, incluso de remuneraciones, y la docencia ha quedado postergada, y me parece a mí que eso es muy grave, porque finalmente el contacto, el trabajo, la producción principal de las universidades no es la investigación, por más que se haga mucha investigación de mucha calidad, no, son los miles de estudiantes que pasan cientos, en realidad miles de horas sentados en nuestras aulas esperando una formación de calidad. Y a eso nosotros tenemos que responder. Ahí, Elizabeth, creo que una ayuda para la institución son los consejos que algunas universidades han formado, que son consejos que están integrados por representantes de la sociedad civil, aquellos que tienen mayor vinculación con la universidad. Muchas veces son personas que vienen de sindicatos, de los gremios, de las actividades productivas, exalumnos de la universidad, personas que están afuera de la universidad, pero que tienen un interés en el trabajo de la universidad con todos esos actores. Entonces, una forma posible de este trabajo es crear o fortalecer estos consejos de la sociedad civil que pueden asesorar el trabajo de la universidad. Otra segunda cuestión es que el diseño de los programas de estudio, sobre todo en graduación, el diseño de los programas de estudio, nosotros tendemos a hacerlo sobre la base de lo que los profesores creemos que los estudiantes necesitan aprender, no sobre la base de lo que la sociedad estima que los estudiantes debieran saber para hacer un trabajo productivo e integrarse como ciudadanos de valor a la sociedad. Entonces ahí, de nuevo, escucha a la comunidad externa. Si tuviera que resumir todo lo que he dicho en una palabra, me parece que en las instituciones necesitamos abrirnos mucho más a la comunidad. Los profesores tenemos la tendencia a encerrarnos en nuestras especialidades y relacionarnos con la comunidad solamente como objeto de investigación, en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, o la medicina, pero no realmente dejarnos interpelar por las voces que allá afuera de la universidad nos miran a nosotros con respeto, pero con mucha expectativa de que nosotros seamos relevantes para sus vidas. Entonces, esta demanda de las sociedades contemporáneas del siglo XXI por relevancia también afecta a las universidades, y nosotros tenemos que ser capaces de demostrar nuestra relevancia para la comunidad de nuestro entorno.
A ideia justamente da minha apresentação é mostrar um pouco em que ambiente a governança universitária se move, quais são os processos e o que esses processos e estruturas enfrentam. O professor Andrés apontou uma série de problemas reais, e esses problemas ocorrem, via de regra, num ambiente extremamente complexo, num ambiente de pressão e num ambiente que tem desafios permanentes, né? Eu concordo com você, Beth, que a questão central que a gente tem que enfrentar nesse momento é a necessidade de diálogo com a sociedade, e eu acredito que a sociedade não tem ideia da complexidade desse ambiente e do tipo de pressão que o ambiente sofre. Nós estamos falando de um ambiente no qual nós temos uma esfera relacionada ao ensino, à pesquisa e extensão, às atividades fins da universidade, que por si só já são universos bem grandes. A gente fala de ensino de graduação, de pós-graduação, estamos falando de um número imenso de cursos que são ofertados, de milhares de disciplinas que são ofertadas, estamos falando de recrutamento de alunos, avaliação de alunos, organização desses programas, definição das pesquisas, estamos falando de prestação de serviços para a sociedade, que vão desde atendimento nos hospitais universitários até escola de aplicação. Só em relação às atividades fins, eu estou rapidamente passando por isso, nós temos aí um universo extremamente complexo. Depois nós temos o universo da administração universitária. E nesse universo a gente tem toda a parte de recursos humanos, a parte de gestão patrimonial, a parte de financiamento. Na gestão dos recursos humanos, e nós aqui nesse painel temos painelistas que conhecem bem esse universo, mas, novamente, a sociedade não tem ideia. Na parte de recursos humanos estão os professores, estão os servidores, também temos toda a questão de recrutamento, de avaliação, como mencionou o professor Bernasconi, da organização das carreiras. A gente tem diferentes regimes jurídicos em relação a esses servidores todos, docentes e não docentes, os estatutários, os seletistas, aqueles que vêm por um período curto, quer seja como visitantes, professores colaboradores, tem os terceirizados. Na parte de patrimônio, não são apenas os imóveis, mas um patrimônio artístico, cultural, que os gestores têm que cuidar. E na parte de financiamento, além do orçamento estratégico que o professor Bernasconi mencionou, há toda a questão de obter esses recursos. Nós estamos numa universidade pública que, num sistema de duodécimos repasses mensais em parcelas, de acordo com o percentual de recolhimento de impostos, mas que, como a Beth mencionou no início, está sempre em xeque, está sempre sendo questionado. E isso causa uma instabilidade, uma incerteza permanentes. Não há possibilidade de uma previsão 100% exata. Isso sempre tem seus altos e baixos, e todo início de ano, quando a lei orçamentária vai para a Assembleia, não se sabe exatamente o que vai acontecer. Fora isso, toda a captação de recursos para pesquisas, por meio de agências de financiamento, por meio de acordos que são feitos e assim por diante. Então, mas essa é apenas uma parte desse ambiente extremamente complexo. Há ainda os desafios da internacionalização e os desafios de manter a boa reputação da universidade. O professor Bernasconi mencionou accountability, mas além da accountability, há toda a questão da comunicação com os órgãos de Estado, quer dizer, mantendo o tempo todo a reputação da universidade num patamar que justifique essa manutenção, como também a comunicação com a sociedade, que é fundamental em torno desse item que a gente vem tecendo essas considerações mais aprofundadas, né? E aí toda uma organização, um processo de transparência, de prestação de contas,
e de atuação frente a órgãos de controle, frente à mídia, frente aos rankings internacionais, considerando as diferenças entre universidades latino-americanas e universidades anglo-saxãs. Então, é um ambiente extremamente complexo. E como se não bastasse, um outro aspecto que o professor Bernasconi também mencionou, dentro desse universo universitário, com todas essas esferas interdependentes, nós temos a própria complexidade das pessoas que operam esses processos decisórios e nessas estruturas, e não estou falando de aspectos de personalidade individual absolutamente, mas estou falando de liberdade acadêmica, que o professor Bernasconi também citou, da possibilidade de decisão a respeito do que pesquisar, do que ensinar, de autonomia docente, e algo que diz respeito exatamente a esses processos decisórios, que são decisões descentralizadas nas diversas unidades e órgãos que compõem o universo acadêmico, com um poder relativamente disperso e que, a despeito de estruturas que pretendem criar uma cooperação permanente entre essas instâncias, acabam proporcionando essas decisões descentralizadas para o bem e para o mal. É necessário prestigiar as decisões descentralizadas, mas é necessário também coordenar essas decisões. Então, esse é o ambiente no qual aqueles que estão dentro das universidades operam. É altamente complexo, altamente disperso e com um grau elevado de imprevisibilidade, não bastasse a Covid, né? Nós, dentro da universidade, por nós mesmos, já criamos essa complexidade e acrescentamos força, uma dinâmica própria a essa complexidade. Agora, esse ambiente também está sujeito o tempo todo a pressões externas e internas. São pressões por parte dos sindicatos, com as suas reivindicações, esse é um movimento democrático constante e que os gestores lidam. Eu repito, não bastasse a complexidade do ambiente, ainda tem fatores que potencializam essa complexidade por meio de demandas. Demandas dos alunos nos mais diversos níveis, quer seja por melhorias de estrutura física, melhorias acadêmicas, pressões dos docentes, dos servidores, do governo, que nós já mencionamos, e da sociedade, sem mencionar o setor produtivo, que também muitas vezes exerce a pressão sobre a universidade. Então, é um ambiente que ferve o tempo todo e gira dentro de uma lógica própria, né? Bom, os desafios nesse ambiente não são poucos. E esses desafios que nós já conhecíamos foram potencializados pela Covid com a sua imprevisibilidade própria e com a exigência de mudanças abruptas, tanto na forma de ensinar como na forma de administrar, e mesmo modificando a agenda de pesquisa em vários setores, né? Então, quando pensei a respeito das questões que foram apresentadas nesse painel, a respeito da governança e dos processos decisórios, quer dizer, olhando esse panorama muito genérico que eu estou apresentando, mas realmente para situar a problemática, quais são esses desafios e o que se apresenta hoje para essa governança e para esses processos decisórios, né? Bom, em primeiro lugar, pensando nas atividades fins da universidade, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar sempre em como formar melhores alunos, como pesquisar mais e melhor e como nos aproximar da sociedade com respostas que façam sentido para essa sociedade. Será que os nossos processos decisórios são adequados para lidar com esses desafios? Será que os nossos processos decisórios são adequados para planejar o futuro em face dessa complexidade, das pressões que nós sofremos? Será que os nossos processos decisórios eles são adequados para guiar a instituição
num ambiente, repito, cada vez mais complexo, cada vez mais pressionado e cada vez mais marcado pela imprevisibilidade. E o que me chama a atenção, a Beth já tocou nesse ponto, é o fato de que a colegialidade é uma marca da universidade, mas nós continuamos dentro de um modelo de governança extremamente tradicional e que existe desde a Idade Média. Eu não vou tecer aqui maiores juízos a respeito desse modelo, mas é um modelo que por séculos perdurou, mas frente a um ambiente que vem se modificando muito. Não é possível a gente comparar o ambiente de colegialidade que nos marca desde a Universidade de Bolonha, da Sorbonne, de Montpellier, mas que hoje enfrenta questões completamente diferentes. O nosso modelo de governança nas universidades públicas brasileiras, ele continua sendo um modelo tradicional, gerido pelo corpo docente, numa organização extremamente hierárquica e em forma de pirâmide. Ele vai afunilando e as responsabilidades, quanto mais altas, vão sendo restritas a um número cada vez menor de participantes. Beth, você mencionou modelos asiáticos da Europa do Leste, mas essa é uma questão também enfrentada pelas universidades americanas, que têm um modelo inteiramente diferente, baseado em boards e em trustees, mas que enfrentam os mesmos problemas. Nas universidades americanas, o que se discute hoje é o tamanho desses boards, é a forma como os boards se comunicam com a administração. Nós poderíamos também questionar o tamanho das nossas instâncias decisórias vis-à-vis a qualidade dessas instâncias decisórias e, como você bem pontuou, a pouca participação da sociedade mais próxima a nós nessas instâncias. Então, esse já seria, para adiantar um pouco as minhas conclusões, quais seriam caminhos para serem pensados em benefício de uma resposta adequada para essas questões de adequação para lidar com os desafios, planejar o futuro e guiar a instituição. Eu considero que a autonomia universitária é um grande trunfo que nós temos na medida em que nos permite definir as nossas instâncias decisórias, a forma como elas são organizadas, a despeito da previsão legal, que exige 70% de membros do corpo docente, afinal, nós estamos falando de uma instituição que é, sobretudo, acadêmica, mas que, desse ponto de vista da composição dessas instâncias, ela deveria ser melhor pensada. Do ponto de vista da composição, também ampliar a diversidade dos seus componentes, na medida do possível, de tal forma que nós tivéssemos uma participação não pautada por uma mesma visão. Isso é algo clássico nos grandes conselhos, mas quanto maior a diversidade, mais chance se tem de se responder aos anseios da sociedade, né? E algo que eu já tenho pensado há algum tempo e tenho falado há algum tempo é a necessidade de nós termos gestores profissionais. A formação de líderes e a formação de gestores nas universidades públicas é algo que realmente, do meu ponto de vista, deve ser pensado. E eu estou falando especificamente de escolas dentro das nossas próprias universidades que venham a formar esses líderes e esses profissionais, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista das lideranças. Quer dizer, nós não temos em universidades que cobrem tantos campos do conhecimento, nenhum curso, nenhuma disciplina dedicada à formação de servidores ou à formação de líderes para que sejam, no futuro, capazes de enfrentar esses desafios que nós temos falado. A experiência que eu tenho, tanto na Procuradoria Jurídica da Universidade, quanto depois como chefe de gabinete do professor Jacques, ou como secretária-geral,
os diretores, quando são eleitos, os gestores, quando são eleitos, pediam manuais. Quantas vezes nós tivemos na consultoria jurídica, mas não tem um manual de direção, eu não tenho ideia. Quer dizer, claramente, essas pessoas que são expoentes nas suas áreas de atuação acadêmica, quando vão para a gestão, necessitam de um apoio que nem sempre a universidade é capaz de fornecer. Então, eu acho que esse é um aspecto que nós realmente teríamos que nos dedicar realmente à formação de gestores e de técnicos para atuar no ambiente universitário, esse ambiente, como eu mencionei, altamente complexo, altamente sujeito a pressões e que não é para principiantes. Não é um ambiente para principiantes, é um ambiente que exige uma dedicação e um conhecimento que são extremamente extenuantes e desgastantes e que podem ter resultados altamente indesejáveis diante da falta de preparo e conhecimento. Então, eu fico por aqui. A minha intenção foi dar esse panorama geral no qual as lideranças universitárias se movem, porque tenho convicção de que é um ambiente desconhecido. Às vezes, a parte das exigências que são feitas, muitas vezes, vem desse desconhecimento do ambiente complexo e sob pressão em que a governança tem que fazer frente. Obrigada. Obrigada, Nina, muito obrigada. Eu acho que você trouxe para a gente um panorama da complexidade que é governar uma universidade, administrar uma universidade. Eu passo rapidamente a palavra, então, ao professor Floriano. Bom dia a todos e todas. Eu sou Floriano de Azevedo Marques Neto, sou professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e, como tal, sou membro do Conselho Universitário e, atualmente, presidente da CLR, que é, como os uspianos sabem, a Comissão de Constituição e Justiça do Conselho Universitário. Primeiro, eu queria fazer um disclaimer pelo teor do que eu vou apresentar aqui. Para quem não conhece, eu sou um defensor e entusiasta da universidade pública, absolutamente arraigado, atávico, e, portanto, as críticas, eu acho que são críticas da experiência, da vivência de alguns anos convivendo, ora como líder de unidade, diretor, há 6 anos como membro do Conselho Universitário, e há 20 e tantos anos como professor universitário. E o que eu vou fazer aqui, professor Jacques, se me permite, é fazer uma exposição do que eu chamo dos 7 pecados capitais da governança universitária. Né? Os 7 vícios, os 7 problemas que eu acho que nos acometem e cujo enfrentamento desabrido, sincero, democrático é fundamental para nós aperfeiçoarmos e, até certo ponto, posso dizer, contente pelas intervenções que me antecederam, enfrentar os problemas colocados pela professora Beth, pelo professor Bernasconi, pela professora Nina. Então, vamos rapidamente, o tempo é curto. O primeiro pecado capital, eu acho que é o corporativismo, que é a tendência de nós nos enxergarmos como um corpo e, a partir disso, bloquearmos alguns processos que são muito importantes, né? Processos de aferição da performance, da produção de cada um de nós, processos de intervenção rigorosa na relação docente-aluno, o que significa avaliações sérias do aluno pelo docente e a aceitação da avaliação do docente pelo aluno, né? Existe uma reação corporativa a isso, que nós temos e vimos enfrentando, e acho que tem sido superada. Corporativismo que resiste a critérios de avaliação que valorizem o mérito e não apenas a passagem de tempo como um fator de progressão numa carreira.
né? Os critérios que o corporativismo que, de certa forma, não nos constranja de, eventualmente, reprovar um colega que apresenta-se a um concurso de livre docência com um trabalho absolutamente abaixo dos níveis que são exigidos. Portanto, primeiro pecado capital, o corporativismo, nós temos que nos assumir como um todo orgânico, mas não necessariamente como um corpo que se fecha em si próprio. Segundo pecado capital, eu chamaria de um certo amadorismo na gestão universitária. Todos aqueles que pertencem ao ambiente universitário têm méritos para lá estar. São pesquisadores, são professores, são importantíssimos líderes de pesquisa. Isso não nos habilita a sermos bons em governança. Um grande pesquisador pode ser um grande pesquisador, mas não será necessariamente um grande gestor. Não estou dizendo que sejam excludentes, mas um skill não indica necessariamente o outro. E muitas vezes, dentro dos processos que eu defendo de escolha democrática, daqueles que vão exercer por certo período a atividade de gestão, nós acabamos escolhendo pelos méritos acadêmicos e não mesmo pelo aquilo que é importante, que é a sua capacidade de ser gestor. E, principalmente, a capacidade de exercer aquilo que aparentemente é uma grande vantagem, mas todos que exerceram função de liderança sabem que é uma grande dificuldade, que é decidir, que é escolher. E escolher, da origem latina, significa deixar algo fora da colheita. Né? Escolher é o contrário de colher. Portanto, decidir é difícil. E decidir envolve aptidões, que não necessariamente a liderança acadêmica, a qualidade de pesquisador, a qualidade de docente sejam predicados para a governança. Segundo pecado, então, um certo amadorismo que muitas vezes faz com que a gestão acadêmica seja bem intencionada, mas absolutamente amadora. Terceiro pecado capital é o que eu chamo, com alguma blague, de público-purismo. Isso acomete as universidades públicas. O que eu chamo de público-purismo? A confusão entre a universidade ser pública e entender como isso a interdição a qualquer participação do mundo privado na universidade pública. O bloqueio ao financiamento privado, o bloqueio à participação das empresas nos processos de pesquisa, o bloqueio à participação de agentes privados na gestão ou na colaboração com a gestão universitária. Não estou a dizer que a universidade pública deve ser escancarada, aberta, caudatária dos interesses privados. Contra isso eu luto veementemente. Mas o purismo, uma certa eugenia pública, é absolutamente uma das funções e uma das razões do atraso de certos avanços. Eu costumo dizer na minha unidade que aceitar uma doação de ex-alunos para reformar uma sala não nos obriga a ser deferentes ou caudatários a vontades impróprias desses ex-alunos. Eu aceitar uma doação de uma turma de ex-alunos da minha faculdade para reformar uma sala não vai fazer com que eu aceite que o batizado do filho do ex-aluno se realize na sala. É óbvio que as coisas não se confundem. Desde que, baseado em regras claras, os recursos privados podem ser bem-vindos. E eu nunca vou aceitar que algum doador diga o que eu vou dar em conteúdo de uma turma, de uma disciplina que eu ofereço. Se estabelecermos riscos, fronteiras muito claras, eu entendo que não há um purismo, uma eugenia de público. Até porque nós também temos que prestar conta dos recursos públicos que recebemos. Então, o terceiro pecado capital é o que eu chamo de público-purismo, como se qualquer participação do mundo privado conspurcasse a natureza pública das universidades. Quarto pecado capital, por mais contraditório que seja, nas universidades que são responsáveis, em grande medida, pela inovação, é o conservadorismo. Nós resistimos brutalmente a mudar. Nós resistimos brutalmente a avançar. Nós resistimos, muitas vezes, por razões irracionais, a certas mudanças de práticas antigas. Eu tenho lá, e a professora Nina é parceira nesse processo, e nós temos na Faculdade de Direito uma experiência muito grande. O senhor sabe, a Faculdade de Direito é um centro de conservadorismo, de tradições bicentenárias, mas nós vivemos um processo brutal, né, de grande
dificuldade e, ao mesmo tempo, de grande proveito ao rever toda a nossa estrutura da grade dos cursos de graduação. Né? Os senhores não sabem o que é difícil alterar conteúdos de disciplinas de direito romano, né? Para dar um exemplo bem tradicional. Portanto, nós temos que enfrentar esse conservadorismo e enfrentar essa resistência que nós temos para rever nossos processos, rever nossos conteúdos, rever nossos métodos didáticos, rever nossos modos de produzir saber. Quarto pecado capital, portanto, o conservadorismo. Quinto pecado capital da governança das universidades é o que eu chamo de basismo. Ou seja, o líder, quando assume uma posição de liderança, ele muitas vezes se esconde da dificuldade da liderança, fazendo simulacros de democracia direta. Quando eu recebo a honrosa designação, como recebi anos passados, de representar a minha unidade, representar a minha congregação no conselho universitário, eu assumo a responsabilidade de ser representante, e não de ser apenas um ventríloco da vontade da minha congregação. Amanhã ou depois, se eu me distanciar do espírito, da sensação que a congregação tem em relação aos temas, eu não serei reconduzido ou terei a censura da minha congregação. Mas assumir a liderança é muitas vezes fazer algo que intuitivamente parece errado para a sua base. É aquele papel difícil do líder sindical que vai para a Assembleia para explicar para aquela base por que a greve deve parar. Porque chegou ao seu ponto máximo de conquista naquele momento de luta. Esse é o líder. Porque senão nós ficamos como líderes sendo, como eu disse, ventrílocos da vontade da base, que muitas vezes não consegue ver o todo. Defender as posições da Faculdade de Direito no Conselho Universitário pode ser bastante importante para eu ser popular na minha unidade, mas pode não resolver o problema da universidade. Muitas vezes, outras áreas de pesquisa precisam ter mais cargos que a minha unidade. Eu tenho que chegar e exercer a responsabilidade de dizer para a minha unidade que essa não é a nossa vez. O basismo é, portanto, o quinto pecado capital. O sexto pecado capital é o que eu chamo de inconsequencialismo, ou, se quiserem, um certo principismo. Isso leva, por exemplo, a certos períodos em que nós vivemos irresponsabilidade fiscal dentro da universidade. Nós só seremos autônomos se conseguirmos dar cabo das nossas tarefas com os recursos que temos. De nada adianta nós gastarmos muito mais do que temos e chegarmos de novo ao orçamento público, que tem prioridades várias, para pedir mais dinheiro. Isso é inconsequência. Eu tenho que pedir mais dinheiro exatamente por conseguir dar cabo das minhas obrigações com o que tenho e mostrar que eu tenho mais obrigações a assumir. Eu preciso de pedir dinheiro no orçamento público não para cobrir o déficit da folha. Eu tenho que pedir dinheiro no orçamento público para fazer mais pesquisas em busca da vacina contra a Covid, ou de tratamentos inovadores, ou de inovações na área das ciências duras. É ali que eu tenho que pedir mais dinheiro. E não achar que nós podemos gerir como quisermos, sem nenhuma consequência. Esse inconsequencialismo é parte da defensiva que a universidade se pôs nos últimos anos. As universidades não são antros de marajás, mas elas têm que responder também com a responsabilidade de quem dá cabo dos recursos escassos que tem. Não adianta dizer que nós somos bons, nós somos importantes, nós somos relevantes, se nós não formos responsáveis, consequencialistas. Sabemos que tudo que se faz na universidade reflete na sociedade. Portanto, o inconsequencialismo é, ao meu ver, o sexto pecado capital, que avilta a nossa governança. E o último, a Beth introduziu falando disso, é o que eu chamo de encastelamento. A universidade tem que sair dos seus muros e tem que não ceder às eventuais vontades dos governantes do momento ou do que nós chamaríamos de populismo científico. Nós não precisamos fazer loas à cloroquina para ter mais recursos. Não. Isso é negar a função de produção de ciência. Mas nós temos que dizer para a sociedade o que nós fazemos.
Nós temos que dizer que, no momento duro como que nós vivemos, a universidade foi fundamental para uma série de processos. Desde desenvolver respiradores em valores mais baratos, em produção em massa, até fazer o sequenciamento do vírus. Se nós não contarmos que nós investimos para isso, e se nós não soubermos direcionar todos os nossos esforços para produzir para a sociedade benefícios que ela necessita, nós vamos ficar dizendo para nós mesmos que nós somos bons. Mas isso é inútil, porque nós sabemos que somos bons. Nós precisamos mostrar que nós somos bons. Nós temos que mostrar para a sociedade e fazer com que a nossa produção seja útil à sociedade. Insisto, não nos pautando no populismo científico, mas fazendo apenas o que nós temos que fazer. É muito interessante, professor Jacques, eu tive a oportunidade de auxiliar o esforço da reitoria na defesa da universidade em 2 momentos recentes, a CPI das universidades e o processo de risco da nossa autonomia financeira. E é surpreendentemente, tristemente surpreendente, quando nós vamos debater com deputados e mostramos o que fazemos. E vemos uma perplexidade absolutamente sincera de não ter ideia do que a universidade faz. Ora, isso não é apenas um problema de comunicação. Isso é também um problema de saber mostrar e fazer aquilo que é absolutamente útil para a sociedade. Quantas pessoas na sociedade sabem que a Embrapa tem o papel que tem, em grande medida pelo apoio que tem nas universidades? Que a Embrapa, que é uma potência de pesquisa no agronegócio, não seria o que é sem a Exalc. Para dar um exemplo, poderia dar vários, mas o tempo é curto. Pois bem, dentro desses 7 pecados capitais, nós precisamos realmente repensar nosso modo de atuar e nosso modo de nos governar, né? E aí eu acho que está 3 reformas que são fundamentais. A primeira reforma, o professor Jacques é um líder nesse setor, é nós discutirmos com seriedade métricas e processos para aferição dos parâmetros que nós queremos exigir. Professores universitários e universidades públicas são, antes de tudo, servidores públicos. E, portanto, recebem recursos que têm que ser bem pagos para produzir serviços públicos. E, portanto, isso tem que ser mostrado. E as métricas são formas objetivas de mostrar. Segundo, normatizar e normalizar a participação privada no mundo universitário público. Normalizar e normatizar. Discutir com sinceridade e transparência quais são as barreiras, as fronteiras a partir das quais o dinheiro privado não pode passar. E quais são aquelas que ele é bem-vindo. Por fim, eu acho que nós temos que tornar a nossa gestão universitária mais profissional. Isso não significa contratar com headhunters gestores externos. Não. Mas pensar a gestão com absoluta lealdade aos deveres de governança. Recrutar entre nós aqueles que são mais aptos à governança, o que não necessariamente significa eleger um diretor de unidade como se estivesse ganhando o prêmio Príncipe das Astúrias. É muito justo que premiemos os nossos bons acadêmicos, mas o pior prêmio que se pode dar é entregar a ele uma função para a qual ele não está apto. Peço desculpas se passei um pouco do tempo, reitero que as minhas críticas são feitas de coração aberto, de alguém que, fora desse ambiente, defende a universidade com todas as armas e os poucos petrechos que eu pude angariar na minha vida acadêmica. Muito obrigado. Obrigada, professor Floriano. Realmente colocações absolutamente fortes sobre os problemas da governança universitária no Brasil. Eu rapidamente, então, passo a palavra à professora Tereza Zambon Atvars, que é vice-reitora da Unicamp. Em primeiro lugar, bom dia, colegas aí do painel. Agradeço muito ao professor Jacques a oportunidade de conversar com vocês. Ouvi com muita atenção e eu diria, estou absolutamente representada pelas falas que vocês fizeram. Acho todas muito pertinentes. Também gostaria de dizer que tenho o prazer de encontrar aí o professor Bernasconi outra vez,
o professor Benoît Asconi esteve na Comissão Externa de Avaliação da Unicamp o ano passado, de modo virtual, participou das nossas reuniões e fez um belo trabalho de análise dos resultados da Unicamp no quinquênio que correspondeu àquela avaliação. Eu, aproveitando várias falas, quero dizer que a governança nas universidades é um tema extremamente candente e relevante. E, dito isso, eu quero dizer aqui também, colocar um framework na minha fala, dizendo que ela é de minha exclusiva responsabilidade. Não estou representando aqui a reitoria da Unicamp, apesar de termos uma relação extremamente cordial, e creio que muitos deles pensam mais ou menos como eu neste assunto. Por outro lado, governança e autonomia nas universidades públicas brasileiras são dois assuntos que andam juntos. E talvez aí seja uma das origens dos nossos grandes problemas. Por que estou dizendo isso? Porque a nossa governança hoje, ela é muito baseada na história das nossas universidades no Brasil. Ela tem o reflexo de modelos externos, mas vamos lembrar que a maioria das nossas universidades, ela surge depois da ditadura. A Universidade de São Paulo não, mas se nós pegarmos USP, Unesp e várias outras universidades federais aqui em São Paulo, públicas, todas elas surgem como universidades após a ditadura. E elas criam conselhos que são focos de resistência à ingerência externa dentro da universidade, isto é, com o conceito intrínseco da autonomia de gestão dentro. Portanto, os conselhos são reativos. Eles representam muito mais a corporação como foco de resistência política do que realmente como foco de gestão e governança universitária para um sistema eficiente de gestão e que se reporta à sociedade externa dos seus feitos, né, dos resultados das suas atividades. Eu acho que essa é a origem do nosso problema e da nossa dificuldade de alterar os conselhos universitários para que eles passem a ser mais representativos de uma sociedade na tomada das grandes decisões universitárias. Não estou falando aqui da tomada de decisões de como operar uma unidade, ou de como operar um curso, ou de como trabalhar um conteúdo de disciplinas. Estou falando das grandes estratégias, né? Que é aquilo que os conselhos universitários deveriam estar discutindo, né, e propondo à comunidade que se alinhassem a essas grandes estratégias universitárias, pensando o presente, mirando um futuro. Esta origem dos conselhos universitários, na minha concepção, e eu não sou estudiosa do assunto, não, sou apenas uma observadora que passou vários anos como representante docente no conselho universitário, mas também como dirigente da universidade em vários momentos, sendo membro desta organização, Conselho Universitário. Eu acho que por isso, o Floriano acho que colocou muito bem os nossos pecados capitais, mas acho que, em certa parte, eles decorrem deste contexto, né? Deste contexto da criação das nossas universidades e dos balizamentos externos que nela ocorrem. Por outro lado, né, nós temos, e aí também entrando um pouquinho no que a Nina falou, um contexto externo que é extremamente hostil à dinâmica da universidade. Por que eu digo extremamente hostil? Porque ele é extremamente normativo. Há um conjunto de normas externas de natureza acadêmica e também de natureza administrativa que
dificultam extremamente o dinamismo necessário que a universidade pública brasileira precisa ter, principalmente agora, nesse momento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é trivial, que para mim é um dos exemplos dessa ingerência extrema que os órgãos de controle tentam e impõem à vida universitária. Na Unicamp, nós temos uma comissão de planejamento estratégico, que é um subconjunto do Conselho Universitário. Esta comissão ela é responsável pela avaliação e pelo planejamento. Bem, o Conselho Estadual de Educação, e a Nina está lá, se julga no dever de dar uma composição a essa comissão de avaliação. Tem que ter 1/3 disso, 1/3 daquilo, 2/3 de não sei o quê, tal. E nós estamos em completo desacordo, e nós funcionamos assim há 15 anos. Portanto, como é que a gente faz? Muda a nossa prática para se adequar a uma norma que não faz, na nossa concepção, nenhum sentido. Porque não é uma comissão de avaliação, é uma comissão de planejamento, onde está necessariamente a avaliação. São coisas, então, normativas que vêm de fora para dentro, que tornam mais complexo aquilo que a Nina falou, da nossa complexidade já interna, que não é pequena. Então, os nossos desafios de governança são enormes, quer por conta dos 7 pecados capitais que temos todos, mas também por 7 ou 10 ou 15 ou 20 pecados capitais que entram de fora para dentro e que não agregam valor à vida acadêmica. Esse é o fato que me parece extremamente relevante. Um país burocrático, normativo, ao extremo, interferindo na nossa dinâmica de governança. Então, nós temos problemas internos, nós temos problemas externos. Mas eu vejo que alterar esses conselhos, que são definidores das grandes políticas, eu sou muito pessimista nesse sentido. Eu acho que nós temos que criar alternativas, mas não necessariamente criar estes conselhos, alterar esses conselhos que estão cristalizados e que vão exigir um esforço de alteração que talvez não compense com o resultado que ele vai produzir. Traduzir isso em palavras, em exemplos, né? Mudar a composição do Conselho Universitário da Unicamp é uma coisa absolutamente impensável. O esforço político para fazer um processo dessa natureza é imenso. Minha visão é que a gente tem que encontrar um outro caminho. Um conselho que olha para dentro e um conselho que olhe para fora. Por quê? Porque, às vezes, mudar uma estrutura consome o esforço institucional tão grande que o resultado não compensa. E eu acho que este resultado não compensa. Algumas universidades no exterior, o que elas têm é um conselho superior externo ou misto, no qual as grandes estratégias são definidas e os conselhos internos se alinham a essas grandes estratégias. Esse é um modelo mais ou menos americano, que você tem um Board of Trustees e que os órgãos internos mais ou menos seguem essas grandes diretrizes. Não digo chegar a este limite que as universidades americanas implantaram, até porque a cultura lá é muito diferente. E o intervencionismo externo para dentro da universidade, em termos normativos, também é muito menor. Por outro lado, sim, nós temos que criar canais adequados para trazer a comunidade externa, a sociedade representativa, para dentro.
opinando em um nível que não seja operacional, não seja ali operar os nossos processos de trabalho que já estão razoavelmente bem estabelecidos. E acho que isto é urgente. Por que eu digo que é urgente? Eu digo que é urgente porque hoje nós estamos com um enorme risco nas universidades públicas entre dois extremos. O extremo da exacerbação dos órgãos de controle, externos para dentro, que cada vez demandam mais e mais mecanismos de controle sobre a gestão universitária. A CPI é um exemplo clássico, eu acho que emblemático, deste processo de interferência política dentro desse processo da gestão universitária. E ela surge como decorrência dos nossos próprios erros. E acho que o Floriano tocou nesse assunto, a irresponsabilidade fiscal que ocorreu, sim, nas nossas 3 universidades. Ocorreu na USP, ocorreu na Unicamp, ocorreu na Unesp. Uma falta absoluta de planejamento, uma falta profunda de análise de dados e informações, levando a uma crise sem precedentes, de natureza orçamentária, que nos fragilizou politicamente e institucionalmente. A CPI decorre, foi uma consequência, ao meu ver, disto. Floriano tem toda a razão, que os diálogos com os deputados não foram os mais nobres, no sentido de dialogarmos o futuro, mas sim explicarmos para eles, fundamentalmente, o que fazíamos. E tivemos que fazer isto exaustivamente, porque nem sequer os nossos deputados sabiam. Isto de um lado, o rigor do controle entrando e ferindo a nossa autonomia nos processos intrínsecos à universidade. De outro lado, nós estamos convivendo com um novo perfil de representações que não são as representações clássicas da nossa história passada, partido dos políticos fundamentalmente. Hoje, há um conjunto de coletivos de diversas naturezas que estão órfãos dos seus partidos políticos. Os partidos políticos não os representam mais. E eles encontram, nesse ambiente da universidade, um lugar para sua atividade político-partidária, entre aspas, porque não tem um vínculo forte com partidos políticos, apesar de participarem de partidos políticos. E cujos interesses não são necessariamente da natureza de uma universidade vinculadas à sua performance acadêmica. Então, de um lado, nós temos uma ingerência normativa, de outro lado, nós temos os conflitos sociais ocorrendo dentro das universidades por entidades não formais e, portanto, de difícil pactuação dos conflitos sociais. A governança está nesse meio, apanhando dos dois lados, vamos dizer assim, numa linguagem pouco acadêmica, apanhando dos dois lados. Nós temos que encontrar um outro mecanismo que, na minha visão, não é a alteração profunda das composições dos órgãos colegiados existentes, mas que também não fecha a porta para estes outros canais de diálogo com a sociedade e os seus processos sociais, que está em profunda transformação, até mesmo hoje impactado
estressado, né, por essa polarização nacional. Eu vejo como qual é um canal alternativo que nós podemos criar que faça, primeiro, essa mediação de conflitos internos e, segundo, faça proposições, né? Eu acho que é o planejamento, né, de longo prazo, chamando a sociedade para dentro para discuti-lo. O que é que a sociedade espera de nós no futuro? E agentes sociais das mais variadas naturezas, né? Empresas, associações de classe, coletivos, colegiados, governos, criando aí um caldo de cultura que diga para a gente o seguinte: olha, precisamos apontar nossa universidade pública para essa direção. Então, eu sou um pouco pessimista em termos de mudanças de composições de conselhos, pelas razões que eu disse, e acho que um planejamento de longo prazo talvez fosse o canal adequado de conversas mais abertas com com a nossa sociedade. Termino por aqui e quero agradecer muito aí os comentários que foram feitos, porque acho que todos foram muito pertinentes, aproveitei muito, gostei muito de ouvi-los. Obrigado. Muito obrigado, professora Tereza. Eu queria cumprimentar a professora Tereza, o professor Floriano e a professora Nina pela densidade, pela qualidade, pela profundidade dessa reflexão. É claro que em poucos minutos, que nos separam do encerramento dessa sessão de 10 minutos, nós não poderemos abordar todos os aspectos que foram mencionados. Mas eu gostaria que todo o tempo seja aproveitado pelos nossos expositores, agora nessa ordem de Nina, Floriano e Tereza, para suas considerações finais. E as considerações finais têm a ver com a escolha dos dirigentes, que foi abordado por vários. Nós entendemos que uma política pública ela está fincada em 3 grandes fatores: a estratégia, a liderança e o monitoramento. A estratégia no sentido de olhar para fora das nossas organizações e decidirmos como as nossas forças, as nossas fragilidades vão responder às expectativas da sociedade que servimos. As lideranças que foram abordadas nas várias colocações são as mulheres e homens que são ungidos a ocupar uma responsabilidade de liderança. E a questão aí é a questão dos processos. Nós temos processos já conhecidos, mas tem processos inovadores que começam a ser testados, que são os comitês de busca, que é uma forma de gerar um debate, uma discussão entre os possíveis responsáveis com grupos qualificados que discutem características, perfis, e a partir daí a escolha dos dirigentes. E o terceiro aspecto é a questão das métricas e o monitoramento, que tem sido assunto desse projeto. Então, eu queria, em primeiro lugar, em nome da Elizabeth Balbachevsky, que teve que se retirar em função de um outro compromisso que ela já tinha nos avisado, cumprimentar os expositores e agradecer a presença de todos os participantes e devolver agora a palavra para as considerações finais de Nina, Floriano e Tereza. Mas eu não posso deixar, em nome dos participantes da coordenação, sublinhar o quanto as vossas reflexões, começando pela descrição da complexidade que a Nina Ranieri nos trouxe. Essa organização dos 7 grandes desafios chamados de pecados, mas que isso eles induzem a ter na pessoa do Floriano agora o redator dos 10 mandamentos, porque os pecados vêm depois dos mandamentos, e, portanto, aí, quais seriam esses princípios fundamentais que deveriam orientar a boa governança universitária? E, finalmente, a Tereza, que traz para nós a concretude dessa decisão a ser tomada. Se tivermos que repensar os nossos colegiados, ela nos traz uma proposta muito concreta.
a herança que temos, o legado que temos, que foi construído ao longo de décadas, deve ser considerado, mas isso não impede a criação de novos espaços de diálogo, e aí, talvez, o conceito de conselho consultivo, que começou em algumas universidades, inclusive na Universidade de São Paulo, mas dando ao conselho consultivo talvez um pouco mais de robustez na transição das suas deliberações para o colegiado interno, de tal forma que haja uma comunicação entre esses dois colegiados, aquele de conexão com a sociedade, com aquele que lida com a governança interna da instituição. Com isso, professora Nina, seus minutos, 2 minutos para as suas considerações finais. Bem, desafios são bons, né? Eu acho que nós todos que estamos aqui somos movidos por desafios e por essa vinculação tão forte com a universidade pública. No conjunto daqueles todos que integram a universidade pública, os que aceitam posição de liderança, com maior responsabilidade, sem dúvida nenhuma, incumbidos dessa liderança de tocar a instituição para frente, como disse o professor Jacques, com um patrimônio de décadas acumulado, um patrimônio praticamente centenário, no caso da USP, e a responsabilidade aumenta no sentido de tocar, de levar a bom termo a universidade a cumprir suas missões. Os desafios estão aí. Agora, eu insisto, na minha visão, a formação de líderes e de gestores é essencial. Esse, repito, é o tema que já há alguns anos vem se mostrando muito claro. Isso certamente terá uma influência nos colegiados, eu concordo com a Tereza, com o que ela disse, muito difícil, e não é só o caso brasileiro, é um tema extremamente delicado, mesmo nas universidades anglo-saxãs, com a sua estrutura peculiar, também esse é um tema delicado, mas a gente vai ter que ser capaz de enfrentar. E eu creio que grande parte dos pecados que o Floriano levanta estão ligados a esse modelo tradicional, em grande parte obsoleto, e que deve ser revisto de forma mais profunda, e a reflexão está aí. Eu acho que o fato de nós falarmos, o fato de eu ver as reações todas dos participantes no sentido de concordarem, na sua grande maioria, com esse elenco que foi feito por todos, é significativo dessa mudança, né? E quero só enfatizar, para terminar, a sugestão que eu fiz. Nós temos que criar internamente escolas de formação, uma espécie de administração universitária. Nos Estados Unidos tem até a administração de campo de golfe, e nós não vamos ter uma administração universitária dentro das nossas universidades. É algo incongruente. Acho que nós estamos querendo modificar essas estruturas, nós temos que começar a trabalhar e refletir sobre elas. É um desafio para a FEA, professor Jacques. Acho que é um desafio aí com auxílio da Faculdade de Direito, agora, especialmente quando muda a legislação de licitação, vai ser preciso uma formação renovada. É importante pensar nisso. Eu acho que esse é algo que nós podemos fazer com mais facilidade e começar da base, dos fundamentos a trabalhar na formação de líderes e de técnicos para administrar a nossa universidade. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse painel, que eu gostei demais, aprendi muito. Muito obrigado, professora Nina. Professor Floriano. Professor Jacques, professora Nina, professora Tereza, devo primeiro uma palavra de agradecimento pela oportunidade de ter participado aqui, menos para falar e mais porque as colocações tanto da professora Nina como da professora Tereza, como do professor Bernasconi, me foram muito, muito úteis e, particularmente, nós não combinamos, mas dialogaram entre elas de maneira muito profícua. Isso é extremamente interessante. Eu queria só passar 4 pontos rapidamente. Eu acho que existe um problema, professor Jacques, que qualquer um que teve já no Conselho Universitário percebe,
e que nós temos que enfrentar é uma visão que eu chamo de estruturalista na estrutura acadêmica, em que os servidores são inimigos dos docentes, os docentes, professores, doutores, associados são inimigos dos titulares e todos são inimigos daqueles que assumem os órgãos centrais. Como se nós tivéssemos uma estrutura opressiva construída para oprimir aqueles que estão em outras condições, quando, na verdade, isso é o contrário da universidade, que só existe. O laboratório só produz pesquisa porque tem o técnico, porque tem o professor doutor, porque tem o doutorando, porque tem o líder da pesquisa, o professor mais graduado. Isso é algo que nós temos que enfrentar. Eu, quando era estudante, eu fui do DCE, e eu lembro que tinha uma máxima que era o seguinte: os funcionários eram o proletariado, os alunos eram a classe média e os professores, todos eles eram a elite que tinha que ser derrubada. Isso significa, e se reproduz. Quem já esteve no conselho, Tereza passou por lá há bons anos, sabe como isso é nefasto. Isso tolhe o diálogo, e isso gera um outro problema que eu acho que nós temos que enfrentar, que é o absoluto preconceito de parte a parte, né? Qualquer proposta que vem dos órgãos centrais é vista a priori como algo a ser destruído, né? Qualquer postulação que vem das associações, do sindicato, é também visto pelo outro lado como algo que tem um grande risco, até nós chegarmos, graças a Deus, agora melhoramos, a situação que chegávamos há 5, 6 anos, em que o enfrentamento físico chegou a ser difundido e ocorrer, eu fui testemunha disso, em sessões do Conselho Universitário. Então, isso eu acho que é a negação da universidade. Por aí a universidade acaba, e não será pelos nossos inimigos, pelos nossos críticos. Acho, professor Jacques, que os conselhos consultivos são um importante instrumento, eles precisam ser desenvolvidos e precisam ser mais presentes e operantes. Para que um conselho consultivo seja útil, os conselhos precisam ser ouvidos e dados, né? De nada adianta ter um conselho consultivo pro formas, que não tem instância de aconselhamento. Isso, professor Jacques, o senhor foi reitor e sabe, se reflete, inclusive, no silêncio obsequioso que os representantes extra-universitários no Conselho Universitário têm. Nós temos representação externa no Conselho Universitário e ela é absolutamente deferente e silente nas discussões. E eu acho importante que os poucos, mas nem por isso desprezíveis representantes que vêm da sociedade façam a sua voz ser ouvida, ainda que ela não tenha a maioria, etc., nesse tema. E, por fim, a Nina aqui vai ser minha testemunha. Eu sou professor de Direito Administrativo, professora Tereza, e ao fim de 3 anos na direção de uma unidade, eu estou convencido, fazendo uma blague com Monteiro Lobato, que caiu em desgraça ultimamente, que ou o Brasil acaba com os administrativistas ou os administrativistas acabam com a gestão pública brasileira, tá certo? Então, eu estou falando contra a minha própria área, e eu acho que nós temos que pensar e discutir modos de que a gestão, como foi dito pelo professor Bernasconi, fico feliz que isso não é um problema brasileiro, portanto, seja adequada, né, à realidade da gestão pública. Por quê? Não é possível fazer pesquisa para vacina do Covid no Brasil, nas universidades públicas, se eu tiver que fazer pregão para contratar insumo de pesquisa, né? Esperar o processo ser concluído, o vírus já se mutou e já a pandemia já é outra. Então, acho que aqui também nós temos que pensar. E aí, Nina, minha provocação a você é que os órgãos de consultoria jurídica das universidades, esse esforço tem sido feito, se transformem mais em parceiros do que em back de time do interior, né? Eles não estão lá para bloquear, eles estão lá para ajudar a universidade a sair. O procurador, o assistente jurídico que diz não, esse é absolutamente inútil, porque para dizer não, não precisa ter formação jurídica, né? O que nós precisamos é parceiros que possam, sem ferir a legalidade, construir soluções adequadas à peculiaridade da universidade. De novo, falei demais, muito obrigado pela oportunidade. Professora Tereza, e depois eu faço uma palavra de conclusão. Bom, professor Floriano, eu também não posso me meter muito nessa área do direito, porque eu tenho 2 filhos e corro o risco aqui deles me interditarem, certo? Então, eu também tenho que tomar aí as minhas precauções. Eu tenho 3, Tereza. Então, você sabe, mas você conhece o métier, você sabe se defender, eu não, né? Mas o que eu coloquei aqui como uma possibilidade de inserir a comunidade externa de modo mais robusto nas nossas discussões e conselhos de planejamento
porque isso tem muito a ver com o nosso projeto aqui de métricas, porque planejamento exige conhecimento, dados, informação, exige indicadores, exige acompanhamento, né, que se faz dentro do processo de avaliação. Por isso, para mim, é uma coisa bastante harmônica e correta. Acho que a Nina tem toda a razão na questão da formação de gestores. É realmente impressionante que o nosso amadorismo na gestão universitária, nesse aspecto do conhecimento da máquina pública, de como ela funciona, como ela pode operar de modo mais objetivo e qualificado. E formar gestores, eu acho que é uma atividade, eu diria, urgente, porque é o único mecanismo, talvez, de garantir, primeiro, a continuidade dos processos que transitam por mais do que uma gestão, né? Em particular, dos grandes projetos estratégicos, vão transitar por mais do que uma gestão e, portanto, a descontinuidade é um grande risco de perda de eficiência e de qualidade. Segunda, que os investimentos que nós temos que fazer não são pequenos e nem de curto prazo. E a universidade pública brasileira precisa sair dessa dicotomia de gastar a maior parte do seu orçamento com salários e passar a gastar uma parte boa do seu orçamento em investimento. E aqui, quando eu falo investimento, é investimento para pesquisa, é a modernização do ensino. Como é que nós vamos voltar da pandemia dentro das nossas salas de aula com 120 alunos dando aula de 2 horas? Para esse aluno que se acostumou a sentar na frente do computador a hora que ele quer e assistir a aula, ou pedaço da aula, ou uma parte da aula, no horário que lhe apetece. Quer dizer, há várias discussões de natureza acadêmica que a pandemia irá nos impor e que requerem investimento, porque a conformação das nossas salas de aula tem que mudar. Então, nós estamos frente a desafios que requerem investimentos pesados, que serão de curto prazo, alguma coisa, mas de médio e longo prazo, em uma fase em que o nosso orçamento é pequeno. Se não tiver uma articulação, um planejamento, uma priorização das nossas atividades, nós entraremos numa situação extremamente difícil. Por tudo isso, eu queria agradecer aí a companhia de vocês, sempre uma oportunidade enorme da gente ouvir as coisas que a gente gosta, e como o Floriano disse, os nossos pecados que nós não gostamos. E, professor Jacques, o senhor tem toda a razão, nós precisamos falar dos nossos mandamentos, né? E eu destacaria entre os nossos mandamentos a questão da nossa inteligência. Nós temos a inteligência para fazer. A nossa dificuldade não está na inteligência, a nossa dificuldade está no framework político que dificulta a tomada de decisão. Então, essa minha última ponderação aí, como é que a gente sai desse conflito social e como a gente pode partir para o plano das ações. O conselho consultivo pode ser uma boa alternativa, desde que ele assuma também a questão de longo prazo. E acho que é uma coisa interessantíssima, você ter um conselho consultivo que seja responsável pelo planejamento de longo prazo da universidade, me parece uma boa saída. Não mexe com o que está e cria uma estrutura nova capaz de olhar a universidade na visão de longo prazo. Esse seria meu último recado, ou minha última reflexão aqui para a nossa conversa. Muito obrigado a todos, que foi muito bom. Obrigado, professora Tereza. Eu vou tentar concluir com algumas palavras de esperança. Eu penso que as reflexões que nós acabamos de ouvir, começando com a professora Tereza, quando ela disse que nós temos a inteligência, se nós olharmos os fundadores das nossas instituições, tanto os fundadores da Faculdade de Direito, que é a mais antiga da Universidade de São Paulo, como os fundadores da USP em 1934 e depois da Unicamp e da Unesp, nós vamos ver que na origem temos pessoas que souberam
transformar adversidades em ativos. A inteligência é aquela que nos permite, olhando para o nosso entorno, ir ao encontro do outro e fazer da adversidade um patrimônio. Esse é o primeiro desafio, e tenho a impressão que na tradição das nossas universidades encontraremos professores e professores que revelaram esse exemplo. A segunda mensagem tem a ver com a comunicação, a conectividade. Se algo aconteceu nessa crise, que começou de uma forma tão abrupta no ano passado, foi permitir o que estamos fazendo hoje nesse momento. Trazer pessoas dos cantos mais diversos, mas com a disponibilidade de poder refletir e compartilhar essa experiência com tantos outros. E isso é uma forma de mudar mentalidades. É uma forma de influir na construção de novas mentalidades. As mensagens trazidas hoje pelas nossas expositoras e pelo nosso expositor, sem dúvida vão calar fundo na reflexão daqui para frente sobre os destinos das universidades. A terceira e última esperança é que quando foi mencionada a necessidade de oferecer curso de administração universitária, muito provavelmente esses cursos seriam vistos pelos pesquisadores, especialmente das áreas duras, básicas, como cursos para burocratas. Mas o que aconteceu com o projeto Métricas é que cientistas de alta credibilidade resolveram aderir ao ponto de nós termos mais de 100 pessoas hoje, numa quinta-feira de manhã, assistindo a esse debate, vindo das várias áreas de conhecimento, inclusive professores titulares e professores altamente qualificados das várias áreas. Porque o tema aqui não é a administração no sentido que foi mencionado. O que nós estamos aqui é procurando encontrar formas de mensurar a nossa capacidade de respostas às expectativas da sociedade. E foi essa discussão que tivemos quando discutimos no fórum anterior métricas centradas na universidade para métricas centradas na universidade. O relatório anunciado ontem pelo professor Mariano da Unicamp sobre as métricas que ele escolheu para explicar à sociedade o quanto a Unicamp dá de retorno à sociedade, em termos quantitativos, é algo recente nas universidades públicas. Já existia em universidade de outros países. Foi o que também o professor Azzoni da FEA fez, junto com o professor Haddad, quando ele mensurou o impacto dos egressos das universidades públicas do ponto de vista de geração de emprego, de geração de renda, de geração de bem-estar. Portanto, está havendo, sim, uma mudança de mentalidade, ainda de uma forma embrionária, mas ela é respaldada pelas exposições que tivemos hoje. E é muito provável que, talvez pela via da discussão das métricas, teremos o aprimoramento das estratégias e, a partir daí, também a vocação de líderes capazes de lidar com métricas e com estratégias, como aqueles que estão aqui representados nessa mesa, para assumir responsabilidades maiores quando terminam o mandato, aceitam cumprir outros mandatos, talvez em posições ainda mais centrais, para levar as nossas universidades a um porto seguro e em contexto de absoluta imprevisibilidade, como foi dito. Com isso, eu queria terminar com uma reflexão que o historiador Arnold Toynbee fez décadas atrás. Ele disse que as instituições e mesmo as sociedades mais prósperas não são as mais ricas, nem são as mais poderosas. São aquelas que conseguem transformar sonhos em projetos e projetos em resultados. Portanto, o que tem sido feito pelos nossos expositores, cada um na sua área, cada um no momento histórico da sua vida profissional. E é por isso que eu quero agradecer muito os participantes, agradecer os expositores especialmente, e dizer que esse é um diálogo contínuo, que vai continuar e que é um diálogo em construção.